Olá, é terça-feira e, como sempre, a terça é comigo. Aqui vão passar escritores, cantores, atores, cozinheiros, pedreiros, engenheiros, filósofos, soldados. Toda a gente aqui tem tempo e espaço para contar a sua história. E hoje tenho comigo uma pessoa de quem eu gosto muito, que é Maria Barroso. Maria Barroso, que não é a mulher do ex-presidente. É viva. A Maria Barroso, a viva. A viva, como podem ouvir. A Maria Barroso, a viva, que é também historiadora, tem um colégio, que também, esta parte depois vão descobrir. Maria, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado eu por ter aceito o convite. Okay. Maria, vamos começar pela botica. Boticas. Boticas. Porque botica é onde se bebe o vinho. Exato, eu percebo que tu falas assim. Mas a minha aldeia chama-se Boticas, que não é uma aldeia, é uma vila. Pronto. A aldeia verdadeiramente onde eu nasci chama-se Atilhó, que é 7 km de Boticas. Boticas. Portanto, é aquilo que se chama nascer mesmo atrás das montanhas. Eu sei que é perto de Gerês, aliás, o local este todo não, onde eu passei. Marão. Marão. Como diz Torga, para cá do Marão mandam-os cá estão, que é o lema, não é? Miguel Torga. E como é que foi passar a infância em Boticas? Atilhó, em Atilhó. Em Atilhó. Então, eu costumo dizer que quando as pessoas agora se queixam das vidas e que passamos fome, e que isto e que aquilo, e que é uma desgraça, e a pandemia, não sei o quê, eu achava que de facto devia haver um processo qualquer de retorno e todos estes que estão assim, ir lá a esse tempo, ir para a escola descalço. Que não é como em Angola, porque em Angola faz calor, não faz mal nenhum andar descalço. Ali neva. E os meninos às vezes perdiam os dedos com a coisa. Portanto, felizmente eu não tive isso. Não tive. Podia ter tido, mas não tive, felizmente. Mas, de qualquer maneira, o meu pai achou que tinha que arranjar outros horizontes para os filhos. Nós somos 6. E ele disse, não, isto aqui é muito curto. Porque ele era de vistas largas. Era uma pessoa que olhava distante, como diz o Dostoiévski, o homem que via à distância. Então ele via que realmente o futuro dos filhos ali não era. Por outro lado, o meu pai partilhava da ideia de que as meninas, nós éramos 2, também tinham que ir para a escola e também tinham que tirar um curso, também tinham que ser pronto. Então, posso dizer que era um senhor já visionário. Muito visionário. Muito à frente. Para o seu tempo. Exatamente. E depois embarcámos para Luanda. Então, embarcámos para Luanda, o meu pai dizia, isto aqui não é a nossa terra, somos imigrantes. E eu dizia assim, mas na escola dizem-me que Angola é Portugal. Em que é que eu fico, meu pai? E dizia ele, filha, olha, vai ficando no meio, que eu acho delicioso. Acho delicioso isto. Vai ficando no meio, pronto. E então, pronto, foi assim que fomos ter aquela terra magnífica. A Luanda, concretamente, a Angola. Uma Luanda que não tem nada a ver com esta. Com esta Luanda. Ficámos hospedados na Pensão Nazaré, nunca mais me esqueço. Porque tinha o mesmo nome da Nazaré. Sim. Aqui é a Pensão Nazaré. Eu disse assim, mas nós não estamos lá, estamos cá. E o pai disse, filho, é o mesmo nome. Mas eu ainda queria ficar um bocadinho ainda em Boticas. Eu sei que há muitas histórias e nós já falámos. Credo, Nossa Senhora. E eu queria saber concretamente, nessa altura já havia a exploração do wolframio? Sim, meu pai foi não é traficante que se diz, é contrabandista. Porque há uma diferença abismal entre traficante e contrabandista. Porque o contrabandista até pode ser de amor e saudade. Exato. Mas nunca se é traficante de amor e saudade. E o meu pai era contrabandista, foi contrabandista. E aquilo... Um dia eu hei de escrever a história daquele wolframio ali na raia com Espanha, onde morriam que nem tortos, não é? Quer dizer, aquilo era uma coisa muito dura, não é? Mas o meu pai dizia, eu posso passar fome, mas se um filho meu passa, eu roubo.
Acabou, quer dizer. Como qualquer bom pai ou qualquer Acabou, boa não mãe é? faria. Exatamente, exatamente. E depois esta passagem por Angola cingiu-se só a Luanda? Não. Ou... Não, não, não. Portanto, eu fui logo para Luanda por causa de estudar. Fiquei logo no São José de Colonie, em Miramar. Sim, sim, sim. E o meu pai, a minha mãe e o resto dos meus irmãos, os rapazes ainda foram para Nova Lisboa, para os maristas, Sim. porque em Luanda não havia. A minha irmã, mais nova, que o meu pai achava que ela não devia estar ao pé de mim porque eu portava mal, não moralmente, mas atrevida e tal. Então a minha irmã foi para Benguela, para as Doroteias. Estás a ver? Pronto. E ficámos assim, um bocadinho separados. Porque o meu pai, entretanto, fez o seu comércio, a sua vida, perto de Dalatando, em Bolongongo. Em Bolongongo. Bolongongo. Exatamente. Dalatando é a província do Kwanza Norte, em Angola. Dalatando é a capital, no caso. Exatamente. Bolongongo é um município. Exato. Onde... E estavam ligados ao café. Não só. O meu pai achava que devia plantar laranjas. Que não havia de ser só o café, não é? Só que foi à falência, não é? Quer dizer, teve que se render ao café, pronto. Mas foi isso, era café. Depois, pronto, em 1973, o meu pai, que era um visionário, disse, isto vai dar raia, vamos já embora. Porque isto não é a minha terra, evidentemente vamos já embora. Só que eu achei que aquela era a minha terra, porque entretanto casei-me com um angolano e eu achei que aquilo era a minha terra. Do coração. Porque eu saí daqui com 7 anos. Aquela era a minha terra, obviamente. Depois casei-me com o homem e pronto. E foi dali que começa a tua relação com os movimentos independentistas em Angola? Não, eu só tenho noção disso mesmo no 25 de Abril. Depois de 25 de Abril? Mesmo, só. E como é que foi viver a Angola num período que para nós era ditadura e diziam que lá, para vocês lá, era assim, não se percebia, aliás, dizia-se inclusive que Angola era mais desenvolvida que Portugal. Como é que foi viver nessa altura? Era mais clever, como é que se diz em português? Era mais open. Mais aberto, mais open. Mais open, ok? Porquê? Também, quer dizer, não vale a pena fazer a coisa muito negra, porque não tem interesse nenhum. É assim, devido ao clima, devido à vida que tínhamos, devido ao Salazar, que não fez como os ingleses, que usaram as riquezas, não, ele tinha, na Lunda, a exploração dos diamantes era numa coisa pouco maior que esta, num buraco pouco maior que este. O estúpido, quer dizer, além de os matar à fome, além de os matar à fome aqui a nós, não desenvolveu aquilo lá, aquelas mentalidades, coisas. Mas pronto, eu tinha na altura 19 anos, não tinha noção, e depois, sabes o que é estar interna num colégio, tu perdes um bocadinho o contacto com o mundo, não é? E aqui, de facto, devido ao clima, devido ao regime fechado de Salazar, isto aqui era um país sombrio, de facto, que eu não conheci. Eu não conhecia esse país sombrio, porque eu saí daqui com 7 anos, eu regressei com 20 e poucos, portanto, não. Eu só tomei noção e consciência da coisa, mesmo depois de 25 de Abril, que já estava no Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII, a tirar assistente social. E foi aí, aí é que a coisa começou a surgir. Foi a partir desse momento que começa a ter contactos com... Foi. Aí veio 25 de Abril e havia uma necessidade na primeira região político-militar do MPLR, que era para lá de Cachito. A primeira região, eu acho que era Cabinda. Não. Não? A primeira região era perto de Luanda. Era perto de Luanda, a 300 km de Luanda. Então, não sei como é que se chama. No Bengo. Bengo, o Bengo, exatamente. É uma Bengo. parte da história que eu não conheço. Bengo. Não posso dizer que conheço esta parte da história militar do MPLA, no caso, está a falar do MPLA. Sei que a primeira região é 300 Bengo, km, porque a segunda era Cabinda e a terceira... A segunda era Cabinda, exato, por aí.
Ora, ali naquela zona, as pessoas que estavam a regressar da mata, pronto, dos 14 anos de luta na mata, as senhoras, as mulheres vinham anémicas. E os bebés, quando nasciam, já eram anémicos também. Então constituiu-se uma equipa de um médico português que alinhou nessa coisa. Fizemos uma equipa, eu, ele, mais 2 assistentes sociais, uma enfermeira, e fomos para a primeira região receber essas pessoas. Fizemos um dispensário materno-infantil para tornar as mães não anémicas, que era difícil, mas o doutor Cavaleiro lá ia conseguindo, para que os bebés, quando nascessem, já não viessem anémicos, deixasse de ser uma coisa endémica. Okay? Então estive aí, nessa coisa, cerca de 4 meses. E à medida que se ia aproximando o dia da independência, a coisa ia apertando. Portanto, a dada altura... Mas este apoio que vocês davam à população era sob a égide do MPLA ou era uma associação? Não, era só o MPLA. Era só o MPLA? Ali era mesmo um quartel-general, era onde estava o Nito Alves. O comandante era o Nito Alves e o Monstro Imortal. Portanto, eu convivia com o Monstro Imortal e com o Nito Alves. E eles eram os comandantes ali, não é? E era uma base, era uma base do ponto de vista militar muito importante mesmo. E, portanto, vivia ali, deram-me uma cobata, que era do tamanho de mim, que quando me levantava, os pés vinham logo para fora. Era uma casa portuguesa, com certeza. Não, era uma casa portuguesa, com certeza. E naquela altura muito era incrível. preciso, porque eram casas móveis. Não, claro, não havia mais nada. Quer dizer, eu tive pena de levar a minha almofada, porque punha a cabeça em cima de uma pedra. Não era assim muito confortável. E quando se dá o 25 de Abril? Pronto, isto aqui já é depois do 25 de Abril. Hein? Esta situação isto já é depois do 25 de Abril. Quando as mulheres começam a regressar da mata. Portanto, isto é pós 25 de Abril. O 25 de Abril apanha em Luanda. Sim. Apanha em Luanda. Sim. E como é que foi esta transição de pensamento? Como é que os angolanos nessa altura, ou como é que vocês encararam nessa altura esta transição? Pronto. Digamos que a malta mais intelectual e escolarizada da parte dos portugueses e, sobretudo, gente muito nova, essa percepção já existia, mesmo que não fosse verbalizada, mas já havia esta noção de que isto não é nosso, quer dizer, já havia essa coisa. E portanto, foi muito fácil. Foi muito fácil extremar as águas, não é? Quem estava pró e quem estava contra foi muito fácil. Foi natural, praticamente, percebes? Não foi esforço nenhum. E nessa altura já tinhas o contacto ou a tua relação com o Brasil? Não, o Brasil, pronto, a parte da família do meu pai é toda do Brasil. A parte do meu pai, a parte materna é brasileiro. Então posso dizer que és uma mulher tripartida. Completamente. Tri, quadri. Então, mas só terminar esta parte do MPLA foi muito interessante porque começámos a ficar encurralados pela FENALA a norte, pela oeste, pela UNITA, e portanto começou a ficar um corredor muito estreito para nós podermos fugir. E isso foi um aperto foi um aperto grande, não é? A dada altura tivemos mesmo que fugir, com crianças, com tudo, tivemos mesmo que andar. Fizeram uma longa caminhada que foi do Luís a Luanda? Foram quase 8 dias a pé. 8 dias a pé? Não. Íamos ter com o MPLA que nos iria receber, ia-nos buscar às portas de Luanda, só que não apareceu. Terá sido o tal esquadrão Cami, que eram várias mulheres? Não faço ideia. Não faço ideia. Sabes, eu estava muito focada, eu, a Manuela, que era a enfermeira, e o médico, nós estávamos muito focados naquela coisa da saúde. Muito focados. Portanto, nós obedecíamos ao que o Monstro Imortal e o Nito Alves diziam. Se era preciso ir para ali, nós íamos. Se era preciso ir para lá. Mas nunca grandes explicações. Eu só me apercebi,
verdadeiramente tive a plenitude da situação foi quando chegámos a Holanda ao fim de 8 dias e me perguntam a mim, quando vou entregar as crianças e com o enfermeiro, o chefe firme foi o enfermeiro da Mata durante 14 anos. Ele descobriu formas de curar as pessoas com... Eu tenho isso gravado, é magnífico, não é? A sabedoria daquele homem, não é? E quando chegámos a Luanda e fomos... as pessoas que estavam na delegação me perguntam pelo cartão do MPLA ou pelo cartão do Partido Comunista Português, eu disse, meu Deus, onde é que eu estou? Eu só quero que estas crianças sejam tratadas e deem-me de comer, que estou morta de fome. Então eras apenas voluntária ou colaboradora e não partidária? Não. Eu era partidária de uma Angola independente e livre. Isso era. Completamente. E o dia da independência em Angola, como é que foi para ti? Como é que veste esse dia? Foi mau porque comecei a ver o que é que se estava a desenhar. Já estavam a fuzilar pessoas. Como é que recebeu a notícia de que a Unito Alves e o Monstro Imortal, pessoas com quem tu tiveste, e de repente foram acusados de fraccionista? Como é que encaraste essa... Não, foi uma... Como é que eu te explico? Não, foi uma decepção enorme, porque, primeiro, eu tinha embarcado nessa coisa por amor, sim, mesmo. E para mim, hoje em dia, é válido isso que eu pensava não sei quantos anos, acima da política, acima do que é o amor. Eu fui, por amor, ajudar aquelas pessoas e, para mim, aquilo foi uma fraude. Uma fraude. Quando eu soube que ele tinha sido fuzilado, mais o chefe firme, por opinião, por divergência de opinião, Sim, sim. Eu disse, pá, não, então estamos a sair do Salazar, que eram presos por opinião. Não, esta não. Uma coisa mais Give me a break, please. E eu tive que me pirar porque estava na calha. Porque todos aqueles da primeira região, sim, aliás, todas as pessoas que os intelectuais e sobretudo as pessoas que pensavam, muitos eram já da revolta ativa, etc., que não queriam outra ditadura, mesmo que de esquerda, não queriam, começaram a cair que nem tordos, não é? E eu estava na calha, isso sem dúvida nenhuma. Portanto, não foram os angolanos que me mandaram embora. Foste tu que sorrateiramente... Não, foi esta circunstância de não poder dizer o que penso que me obrigou a vir embora. Sim. E nessa altura já estudava História ou a História aparece? Não, isso é muito mais tarde. Muito mais tarde. Aqui, já em Portugal não. Lá vim com o diploma de assistente social. E esta questão da assistência social foi a razão que o fez... Ir para a primeira região, sim. E quando de volta para Portugal, foi a razão pela qual te levou a ter uma escola, a apostar na formação primeiro tive que trabalhar uns anos num sítio para ganhar para a bucha. Não havia cá opção. É assistente social, vai trabalhar como assistente social. Não. Olha, tem uma panela para lavar? Tenho, então faz favor, eu quero lavar e dê-me dinheiro. Não, foi duro, não. É que eu naquele compasso de fugir um bocado à forca, eu refugiei-me no aeroporto de Luanda. E até espera que viesse um avião da TAP. E vim com um vestidinho assim de verão e cheguei cá era inverno. E chorava, vai haver ranho, não é? Pronto. Eu chorava mais não por não ter onde estar, onde ficar, onde comer, não sei o quê. Era mesmo a decepção, isso é que me fazia chorar muito. Porque eu acreditei. Eu acreditei naquele projeto. E depois desta situação, qual é... Desculpa. Isto é importante dizer. 90% das pessoas, mesmo portuguesas, não é, que viviam lá, que não concordavam com aquela coisa de tornar aquele país noutro país com uma ditadura diferente, estas pessoas não necessariamente desejavam que voltasse ao 24 de Abril, nem pensar. Todos nós desejávamos ardentemente a independência daquele país e aquele país a prosperar e a ir para a frente. Porque essa coisa, eles alcunhavam-nos, esses que
que fuzilavam as pessoas, diziam este é colonialista, este é neocolonialista. Pá, eu nem cheguei a ser colonialista. E depois dessa situação, Pronto. como é que passou a ver Angola e como é que passou a ver estas pessoas que ficaram lá a liderar? Não, é assim, eu desliguei mesmo. Completamente. A minha alma já não aguentava aquilo. Depois veio 27 de maio, mais tarde, houve aquela mortandade, não é? Eu disse, não, definitivamente não, aquilo não tem nada a ver comigo. Agora, prezo as pessoas. Portanto, eu amo os povos do mundo, e especialmente o de Angola, porque é o que eu digo, não foram os angolanos que me mandaram embora. Não foram, mesmo. Pelo contrário, os angolanos queriam-me lá. E, portanto, fiquei sempre... Não, puto saudosista, não, nem pensar, não. Aliás, eu não sou saudosista de nada. O tempo é agora e ponto final. E pronto, depois cheguei aqui e olho para uma Lisboa que era muito mais dark do que Luanda. Luanda era uma estrela. Pois, é o que se diz. Não é? É o que se diz. Só que depois comecei-me a embrenhar na cultura. Pronto, depois do 25 de Abril o país começou a abrir, começou a limpar-se, e então começo a entrar em Lisboa. A tua integração aqui foi fácil? Facílima. Foi facílima. Facílima. Foi chegar Eu tive como peixe na água. Eu tive um privilégio do caraças, porque digamos que os artistas é diferente. E eu tive o privilégio de entrar no mundo dos artistas através das pessoas em casa de quem eu estive, que me recolheram, meus queridos, o Zé Campelo e a Alda. A Alda era uma grande atriz, a Alda Rodrigues. A grande Alda Rodrigues. Sim. Então eu entrei no mundo artístico. Está-se bem. Eu privei na Brasileira com João Hogan, Guilherme Parente, Teresa Magalhães, tudo estrelas das artes. Eu privei ali no Monte Carlo com Cardoso Pires, o Senna, o velhinho. Eu tive esse privilégio. O Zé Sebago, a intelectualidade lisboeta, nata. Pronto, foi muito bom, foi muito bom. E foi dessa altura que te surgiu esta veia do fado, que eu sei que antes também... Sempre tive a veia do fado, sempre tive. Só que agora, esta coisa de eu aprender a cantar fado é recente. Eu cantava, mas desafinava que nem uma cabra mocha, como se diz lá na minha terra. Não, entretanto, aprendi a cantar, mas recentemente. Então, depois dessa relação com os artistas, com esta nata artística, surge o interesse em estudar pela história. Exato, e então estudei. Mas acontece que eu tive, pronto, como estava a dizer, tive que ganhar para a bucha primeiro, para poder fazer o que eu gostava. Sim. E trabalhei 20 anos na General Motors de Portugal, como assistente social. E foi nesse período que eu comprei então o colégio. Pronto, eu e uma amiga minha. Comprámos as duas um colégio e para mim era muito bom porque ia fazer aquilo que eu gostava, que é ensinar através da arte. E isso era o que eu queria. Eu tenho-me dedicado mais a isso do que propriamente à história e à assistente social. Mais à arte. Sem ter nenhum curso, sem ter nada. Mas a arte é que me tem dirigido sempre. Eu pensava que escolheste história porque, como és uma mulher com esta atenção social muito abrangente e com vontade de conservar algumas coisas, porque nós já falámos muitas vezes sobre os nossos percursos históricos, dali pensar que escolheste história por isso. Sim, mas sem dúvida nenhuma. Aliás, eu acho que a história é o caminho mais como é que eu ia dizer, mais eficaz de se ter um pensamento livre. Exatamente. Não é? Quer dizer, se tu só conheces o agora, ou há 20 anos atrás, é difícil ter um pensamento livre. Exatamente. Porque não compreendes os fenómenos. É verdade. Porque quando, por exemplo, quando às vezes um angolano chega ao pé de mim e diz assim: Maria, nós passámos fome e andámos descalços. Sim, e nós aqui andámos calçados. E aqui, quem é que há à escola? São os filhos das pessoas do poço. Claro. Não é? E os outros meninos andavam descalços. Só que aqui passava-se fome, mesmo. Porque aqui só há uma colheita.
por ano. Pois. E aqui há frio, lá há calor e há... Enquanto Essa deitas a depois- semente à terra, aquilo vai nascendo, não é? Pronto, 3 vezes ao ano. E isto não é uma justificação, é para explicar como é que a história te dá outro tipo de abrangência, não é? Outra coisa. Conceição Gonçalves, quem é? E porquê que aparece esta outra personagem dentro da tua pessoa? Quem é Conceição Gonçalves? A Conceição é... Um heterónimo dela, porque ela também escreve. não é o marido, eu sou Maria da Conceição Barroso Gonçalves. Anyway, Pronto. é um bocado um heterónimo, é um bocado. Não é bem um heterónimo, é Um pseudónimo. Pseudo, exato. É mais isso. Porque quando eu cheguei a Lisboa, pronto, esta Lisboa foi-se tornando light cada vez mais, e realmente hoje Lisboa é um lugar absolutamente único. Até que um dia apareceu um filme absolutamente magnífico sobre Lisboa, que só quem vem de fora é que consegue perceber aquilo que tu não vês. E o realizador, o Alain Taner. Portanto, o Alain Taner veio fazer um filme que se chama Lisboa Cidade Branca. Não sei se conhece. Com a Teresa Madruga. Eu conheço. Conheces, claro. E eu vejo o filme e vejo uma cena no filme absolutamente incrível, que é, ele deve ter perdido dias e horas, que é, em Alfama, está uma tasca com 4 velhos a jogar à sueca. Okay? Dentro da tasca, e está a chover cá fora. E eles, de repente, para de chover, devia ser primavera, como agora, para de chover, eles pegam nas cartas como estão, põem assim, pegam na mesa e trazem cá para fora e continuam a jogar. Passado um bocado, quando está a chover, o gajo filma isto. E ele disse, se eu pudesse retratar esta cena, ele diz numa entrevista, se eu pudesse retratar esta cena, não podia ser com o meu nome. Teria que arranjar outro. Porque esta cena é extraordinariamente violenta, no belo sentido da palavra, para subscrever na Alain Taner. Pronto. E eu pego nesta ideia e digo, não, os livros que eu vou escrever não é com este nome, é Conceição Gonçalves. Porque eles são... O primeiro é bastante autobiográfico, mas os outros, não, peguei por outro lado. Então, eu vou pegar em dois que para mim suscitaram muita curiosidade. Um, Contrabando. E o outro, Nottingham. Ou Nottingham. Porque Contrabando é uma memória, esta memória que falaste do Sim. pai, pronto. E o Nottingham, esta terra de ninguém, nenhuras, porquê? Porquê? É melhor seres tu. O Nottingham surgiu por uma razão simples. Eu nunca fui a Paris, é uma vergonha eu dizer isto. Mas, paciência. Acontece. Então, Há muita gente que nunca foi a boticas. Como a Amália disse num concerto em Tóquio, no meio do concerto há um que diz assim, Dona Amália, vim de Lisboa para a ver. E diz ela, é que lá em Lisboa vem de Vila Franca. É muito bom isto. Não, então, Nottingham foi um dia, estava entre aquele sono, sabes, que não é dormido, mas também não é acordado, estás assim numa penumbra. E de repente começa a ter imagens absolutamente nítidas, absolutamente reais, acerca do dia em que terminou a Segunda Guerra Mundial em Paris. Cito, nunca tinha ido. Como é que estas imagens me aparecem? Credo. Nossa Senhora. E levanto-me e começo a escrever. E no enredo aparece uma senhora que é de Nottingham. E disse, quando eu chegar a Paris, vou-te lembrar que estarei à porta do castelo de Nottingham, quando tudo acabar, à tua espera. Um bocado assim. Nottingham tem isto. Mas foi uma vertigem, foi uma coisa que me surgiu numa noite. O livro tem 85 páginas só, é pequenito. Mas
aquilo foi muito compacto e não tem nada a ver com nada. E aquilo apareceu, eu tive que escrever e aí está. E o teu lado da editora aparece na necessidade de promover outras vozes literárias? Sim. 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 Por um lado, isso. E por outro lado, por uma rebeldia minha, que é o primeiro livro que eu quis editar, contactei uma editora, não sei se eu devo dizer o nome, que me pediu 6.000 euros para editar o livro. E eu disse, meu Deus, então, mas a lombada deve ser de ouro. E então disse, o que é que se pode fazer para editar um livro? E então montei a empresa, não custa nada, entrei numa porta sem na outra com uma empresa na mão, ali na Colombano Bordal Pinheiro, e quando vou para editar o livro, com capa, com correção, com paginação, com tudo, e a impressora, ficava em 780 paus. Olha, eu disse, de 6.000 a 700. Eu disse, que lindo, olha, afinal andamos a ser roubados. E sobretudo porque eu tinha um aluno na altura, tinha 15 anos, e ninguém lhe editava um livro, porque tinha 15 anos, eu editei. Ok. E gente que não tem dinheiro, às vezes. Eu sei que editou Matamba também. 2 vezes. Sim, 2 Matamba vezes. e a Bernadette. Sim. Maria. Grande livro, o poema do Matamba. Grande livro. Maria, o que é que te aborrece mais? O que é que te aborrece assim? Posso dizer? Pode, mesmo. Claro que sim, mesmo. A estupidez. A estupidez. E a falta de respeito, a falta de amor, isso aborrece muito. Mas não é a falta de respeito por eu ser mal criada contigo. Não é isso. Isso é peanuts. Dizer, oh, Miguel, não é isso. É a falta de respeito, sobretudo, de quem governa este mundo. Okay. Os governantes deste mundo não têm nenhum respeito pelo povo. Nenhum. É confrangedor. Eles, quando fazem bem, ainda assim para manutenção do poder. Ponto. Portanto, raramente fazem alguma coisa assim, maravilhosamente. Vou fazer bem porque é preciso fazer bem. Não! Eles fazem bem, mas a mira ainda é para manter o poder. É assustador. E diz Lavoisier, o grande Lavoisier, no discurso para a servidão voluntária, diz isto: em última instância, quem é tirano não é quem tiraniza, é quem não foi educado para não ser opressor, então torna-se para não ser opressor, então torna-se nisso, torna-se um opressor. É incrível. E a educação realmente é o que salva. Faz toda a diferença. Mas o problema é que eles sabem que a educação é que salva as pessoas, eles sabem que educar corretamente é uma arma terrível, e então os senhores fazem estes programas maravilhosos, que são completamente fazedores de mentes, de lavagens, e portanto tornam-nos a todos iguais, incapacitados de pensar, e vamos todos na onda. Então, uma última pergunta, Maria. O que é que mudava na tua terça-feira? Na minha terça-feira, acho que não mudava nada. É o dia em que eu tenho a minha aula de canto, que adoro. É o dia em que vou visitar um familiar meu, e é o dia em que eu procuro um namorado. Obrigado, Maria. Muito obrigado. E eu acho que vais encontrar o namorado brevemente, depois destas belas palavras preferidas aqui. Havemos de conversar mais vezes, mas o tempo, obrigado. Nós somos escravos do tempo, o tempo não para e temos que ficar por aqui. Obrigadíssimo. Esperando que você que está do outro lado nos venha acompanhando cada vez mais. Obrigado e até a próxima.